Oi, gente. Hoje nós vamos ver função do primeiro grau, ou função afim, tá? É um outro nome que a função do primeiro grau recebe. Agora vamos lembrar o seguinte, o que é a função do primeiro grau? Primeiro passo vamos definir, para lembrar da aula passada de função linear. É toda função definida por y igual a x mais b. Mudou um pouquinho, né? Por quê? Porque a função linear, ela vinha até aqui, ó. E a função afim, ela continua e tem mais b, que não tinha naquela função linear. Bom, mas a função do primeiro grau, função afim, ela é toda função definida por essa forma geral aqui. Ax mais b. O y é igual a x mais b. O y também pode ser chamado f de x. São sinônimos, tá? Igual a x mais b. Por que são sinônimos? Porque a gente já viu que numa função, o y, ele depende do valor de x. Então, ele está em função de x, tá? Então, a função do primeiro grau é toda função que tem a forma y igual a x mais b. No lugar do a e de b vai entrar números. Até aqui é chamada função linear. Se não tiver o b, ou seja, se o b for zero, é chamado função linear. E se o b for um número diferente de zero, tudo isso é chamado de função afim. As duas são funções do primeiro grau. Então, o gráfico das duas será uma reta. Toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, vamos ver por que agora, a função linear da aula passada, ela relaciona duas grandezas diretamente proporcionais. E esse A, né, seria o coeficiente de proporcionalidade. Como é que seria agora entrar um outro número B na função e ela continuar sendo uma reta? Vamos ver o que acarretou nisso. Vamos partir para o exemplo clássico da corrida de táxi, tá? Esse exemplo já está ficando quase superado, porque as pessoas agora não sabem mais nem como é que o táxi funciona, né? Agora o pessoal só pega Uber. E o Uber funciona da seguinte maneira: o preço é fechado com o percurso. Você fecha um preço só. Você fecha o preço com o percurso. O táxi não funciona assim. O táxi ele é formado por duas partes. Uma parte fixa, um valor fixo em dinheiro, que varia de cidade para cidade, que é chamada de bandeirada. E outra parte, ele é cobrado por cada quilômetro que o carro anda contigo. Então, você entra no táxi, ele já liga a bandeirada. Ele já aciona a bandeirada antes de começar a andar. Você já está pagando um valor fixo. Depois, a cada quilômetro, você vai somando um outro valor, que é o valor por cada quilômetro rodado. Vamos ver como é que funciona. Aqui. Mais ou menos aqui eu tentei explicar. O preço y, isso aqui vai ser então, eu vou exemplificar uma função do primeiro grau com a corrida de táxi, tá? O preço y, portanto, y vai ser o preço da corrida, né, de uma corrida de táxi, é formado por uma parte B fixa, tá vendo? Essa parte B seria a bandeirada, a parte fixa, para todas as corridas. Mais uma parte variável AX, essa parte AX é a parte que varia, diretamente proporcional ao número X de quilômetros rodados. X é o número de quilômetros rodados, tá? E o A vai ser o quê? O preço de cada quilômetro rodado. Em certa cidade, esse preço é definido por y igual a 2x mais 10. Olha lá. Isso aqui é o valor y da corrida de táxi, tá? E x, o número de quilômetros rodados. Eu não sei ainda quantos quilômetros vai rodar, então eu não sei o preço da corrida. Eu sei que essa fórmula vai determinar o preço da corrida y. X é o número de quilômetros rodados e y vai ser o preço em reais. Responda. Agora vamos ver. Qual o preço de uma corrida de 12 quilômetros? Ora, essa é a forma, né, de calcular o preço. Agora vamos lá, a forma é essa daqui. Se o cara andou 12 quilômetros
Então, x é o número de quilômetros rodados. Eu vou substituir x por 12, tá? Aí faço a continha. O resultado que der é o preço y da corrida. 2 vezes 12, 24. Mais 10, 34. Então, y, preço da corrida, deu 34 se a corrida foi de 12 quilômetros. Beleza? Agora, segundo item, ele pede para construir o gráfico. O gráfico vai dar uma reta também, assim como a função linear, porque as duas são do primeiro grau. Então, vamos ver como construir o gráfico dessa função aqui. Quando a gente vai construir o gráfico, a gente tem que fazer a tabelinha XY. Vamos construir essa tabela. Como construir a tabela? Isso aqui é a equação de uma reta, tá? Esse gráfico dá uma reta. Então, essa é a equação verdadeira de uma reta. O x e o y são os infinitos pontos da reta. Cada par xy vai ser um ponto da minha reta. A reta tem infinitos pontos. Então, eu posso aqui inventar infinitos valores para x, que para cada valor que eu colocar aqui, eu faço a continha e vai ter o y para aquele valor de x. Ou seja, cada x vai ter um y correspondente. Só um. Se eu botar um valor de x para x valendo 1, vamos ver quanto que vai dar o y. 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. Então, para x valendo 1, só tem um valor de y que vai ser o preço, vai ser 12. Porque se x vai dar 1, o y só vai dar 12. Só vai ter um único valor de y. Para cada valor de x, só terá um único valor de y correspondente àquele valor. Esses pares de números são os pontos da reta. Para eu traçar uma reta, basta 2 pontos. Tá? Já tem um, vamos traçar só mais um. Não precisa mais. Com 2 pontos, você pega a régua e traça uma reta. Para x igual a 2. Por que você sempre pega 1 e 2, professora? Mais fácil de fazer conta. Você quer pegar 34, quer pegar 3,7? Pode. Vai ter o valor de y dele. E vai ser um ponto da reta. Só que vai ser um outro ponto da mesma reta. Então, se eu posso fazer com valores mais fáceis, por que eu vou fazer com valor difícil? Então, eu pego 2. 2 vezes 2, 4, mais 10, 14. Para x valendo 10, 2, e y vale 14. Gente, esses dois pontos aqui, ó, já dá para marcar a reta. Então, vamos ver como é que a gente coloca isso aqui na reta. No plano cartesiano para formar a reta. No eixo x, coloca 1. No eixo y, coloca 12. Então, vamos lá. O eixo x é sempre o da horizontal. Pego 1. No eixo y, 12. Coloquei mais apertadinho para caber na folha. 12. O 12 vai andando em linha reta na direção do 1. O 1 vai andar em linha reta na direção do 12. Sempre em linha reta. Onde ele se encontra é o ponto. É o primeiro ponto que nós traçamos da nossa reta. Vamos para o segundo. Para x valendo 2, y dá 14. Quando o x é 2, vamos lá andando em linha reta para o 14 e o 14 andando para o 2. Tá lá, 2 pontos. Já posso traçar a reta. Tá? Percebam que essa reta ela é diferente daquela reta da função linear da aula passada. A reta da função linear, sempre ela ia no zero, na origem do plano cartesiano. Essa aqui nunca vai no zero, a função afim. Por quê? Por que será? Porque ela vai, olha só, ela tem esse 10, ela já começa do 10. Né? A corrida, o preço já começa do 10. Quando tem esse valor inicial, a reta vai começar do 10. Vamos ver? Olha só, se x for 0, quanto vai dar y? Vamos fazer a continha? 2 vezes 0, 0. Mais 10, 10. Y será 10 se x for 0, porque aqui vai dar tudo 0. Se x for 0, y dá 10. Como é que marca esse ponto no plano? Quando uma das coordenadas é 0, o ponto fica em cima do eixo y no número 10, porque é só esse eixo que tem valor. Então, vai ficar em cima desse eixo. Então, no eixo y, em cima do eixo y, marcar o número 10, pronto. É aquele ponto 0, 10. Tá vendo? A reta, ela vai cortar o eixo y sempre nesse ponto aqui. Se aqui for outro número, a reta vai partir deste número, tá?
O gráfico vai ser sempre uma reta. E este ponto aqui, ó, que ponto é esse? Esse ponto é o B, ó, é esse B daqui, ó. Então, nós temos algumas conclusões para tirar. Nós temos mais uma outra. Vamos ver aqui para acabar. A conclusão é o seguinte. Conclusão, equação da reta y igual a x mais b, tá? É a equação de uma reta. B é o ponto que a reta corta o eixo y, sempre vai ser nesse número. A reta vai passar no y neste número. Ela pode até continuar para cá, mas ela vai cortar neste número. E esse A, hein? Esse A, lembra que era o coeficiente de proporcionalidade? Quanto que é o A daqui dessa função que nós fizemos agora? 2. Gente, perceberam que quando x vale 1, y vale 12. Se x vale 2, vale 14. 3, 16. Perceberam que vai de 2 em 2? Esse 10 está fora porque o 10 era para estar antes do 1. Era para estar aqui, ó. Era para estar 10, 12, né? Tá vendo que vai de 2 em 2? Por quê? Porque o preço aumenta R$2 a cada quilômetro rodado. Então esse A, esse 2, que está no lugar do A, é a taxa de variação. Já entendam a equação da reta. Esse número vai ser sempre o ponto em que ela cruza o eixo Y, e esse outro vai ser sempre a variação. Vai ser sempre de 2 em 2, tá? Beijos, tchau, tchau.